Good evening, friends. Okay, I'll pray. Boa noite, amigos. Eu vou orar. Father in heaven, Pai Celestial, give us a nice last meeting, please. ajuda-nos, dá-nos uma última reunião muito boa. Ask it in Jesus' Eu name. peço em nome de Jesus. Amen. Amém. Matthew 5, Mateus capítulo Verse 5, 7. verso 7. Now, blessed are the merciful, Bem-aventurados os for misericordiosos, they shall receive pois mercy. obterão misericórdia. Friends, you don't just receive mercy, you learn mercy. Você não apenas recebe misericórdia, você aprende a ser misericordioso. Isaiah 1:17. Isaías 1:17. Learn to do well. Aprender a fazer o bem. Now, it takes time to learn mercy. Demora para aprender a ser Our misericordioso. subject tonight, O nosso assunto nessa noite, old age. a idade avançada. At lunchtime today, all the young ones wanted a picture. Durante o almoço, tinha algumas crianças que queriam tirar uma foto comigo. So I looked at my phone I looked at the picture. Então eu olhei para o meu telefone e na foto, All these young ones todos esses novinhos and this one old man. e esse único idoso. Now, there are some advantages, there's some blessings in being young. Há vantagens e bênçãos de você ser novo. And there are some blessings in being old. E também há bênçãos de ser Tonight de we idade. study old age. Nós vamos estudar hoje a idade avançada. Is that okay? Tudo bem? Okay. So my Bible says, A minha Bíblia diz, Deuteronomy 33. Deuteronômio By 33, the way, stop. If you're over 40 years old, se você tem mais de 40 anos, this is for you. isso é para você. If you're younger than 40, Se você tem menos de 40 then anos, go to bed. então pode ir dormir. It's not for you. Não é para você. Deuteronomy 33:25. Deuteronômio 33, 25. As thy days, Como os teus dias, so shall thy strength be. assim será a tua força. That's a promise. Essa é uma promessa. No matter how old you get, Não importa quão velho você fique, God's grace is sufficient. a graça de Deus é suficiente. Now, Matthew 6, Mateus capítulo 6, 14 and 15. verso 14 e 15. Verse 14. Verso 14. If you forgive others, God will forgive you. Se você perdoares os outros, então Deus perdoará vocês também. This is a salvation issue. E esse é um assunto de salvação. Because verse 15, if you don't forgive others, Porque o verso 15 diz, se você não perdoar os outros, God will not forgive you. Deus também não vai te perdoar. Now, that is grace. Isso é graça. 2 Peter 3:18. 2 Pedro 2:18, Grow in grace. crescei na graça. As you get older, À medida que você fica mais velho, you should be growing in grace. você deveria estar crescendo na graça. You should be. Você deveria. You can be 90 years old Você pode ter 90 anos de idade and be spiritually immature, e pode ser imaturo espiritualmente. but that's not God's plan. Mas esse não é o plano de God's Deus. plan, the older you get, O plano de Deus é que quanto mais velho você fique, the more you understand about grace. mais você entenda sobre a graça. We had a lady in our lifestyle program. No nosso programa de estilo de vida, tinha uma senhora, I met her, eu a conheci, I met her husband. eu conheci o seu esposo. They were Christians, but not 7 days. Eles eram cristãos, mas não eram adventistas do sétimo dia. And then months later, he called me. Então, meses depois, ele ligou para mim He said, "We need marriage counseling." e disse assim, nós precisamos de aconselhamento matrimonial. Come over. Come, Eu come disse, visit. tá bom, vem para cá, vamos fazer uma visita. I sat down with across the table, the husband, the wife, and me. Eu sentei de frente deles na mesa And he told her, e ele disse a ela assim, he told me, não, ele disse para mim, I caught my wife in adultery. eu peguei a minha esposa em adultério. I mean, I caught her Eu in consegui, the act. eu peguei ela no ato. And he asked me a question. E ele me perguntou, Do I have biblical grounds to divorce my wife? eu tenho razões bíblicas para divorciar dela? And I said, Matthew 19. I said, yes. E eu disse, Mateus capítulo 19, sim, You have every legal right. você tem todo o direito legal. But there is something better than divorce. Mas há algo melhor que o divórcio. What do you mean? Ele disse, o que você quer dizer? And then I said, you can choose to forgive her, Você pode escolher perdoá-la, salvation issue, to forgive her. é um assunto de salvação esse, perdoá-la. And he asked me, E ele me disse, how can I forgive her after what she's done to me? e ele disse, como que eu posso perdoá-la depois do que ela fez para mim? Now, when I was asked that question,
Quando ele perguntou para mim essa pergunta, I was 60 years old. eu tinha 60 anos de idade. If I had been asked that question when I was 35 years old, Se tivessem perguntado para mim isso quando eu tinha 35 anos de idade, I wouldn't know what to say. eu não saberia o que dizer. But I was older. Mas eu tinha já mais I experiência. had learned what to say. Eu havia aprendido o que dizer. How can I forgive her? Como eu posso perdoá-la? The answer? A pergunta? Same way God forgave you. Do mesmo modo que Deus se perdoou. And then he said, E ele disse então, after what she did to me, depois do que ela fez para mim, how can I trust her? como que eu posso confiar nela? Easy answer. A resposta é fácil. Same way God trusts you. Do mesmo modo que Deus confia em você. That is grace. Isso é graça. And as you get older, E à medida que você fica mais velho, grow in grace. cresça na graça. It changes the way you think. Isso muda o modo que você pensa. It changes your perspective. E muda a sua perspectiva. And that comes with getting older. E isso vem à medida que você fica mais velho. And it's good to be old. E é bom ser velho. And that's our subject tonight. E esse é o nosso assunto nessa noite. Now, in America, I don't know about Brazil. Eu não sei no Brasil. Yes, I do know about Brazil. Não, eu sei no Brasil. It's all the same. Em todo lugar é igual. Yeah, it's all the same. Em todo lugar é igual. I've worked in about 30 countries. Eu trabalhei já em 30 países. All people are the same. Todas as pessoas, os povos são iguais. Isn't that true? Não é verdade? Yeah, all the same. É tudo igual. Black, white, yellow, green, stripes, Negro, branco, amarelo, verde, tall, short, alto, baixo, fat, skinny. mais cheinho, mais I fraquinho. mean, they're all the same. Todos são iguais. So in America, Nos Estados Unidos, we have something called the midlife crisis. nós temos algo chamado de a crise da meia-vida. Do you know what that is? Vocês sabem o que isso significa? Yeah. That's when you get a certain age. Isso é quando você chega numa certa idade. It's like a mountain. É como uma montanha. When you get a certain age, Quando você chega numa certa you idade, start to go down. você começa a descer. You lose your physical strength. Você perde sua força física. Your hair turns white. O cabelo começa a You get a few embranquecer. wrinkles. Você começa a ter rugas. Your strength goes down. A força diminui. Now, what age is that? E que idade é essa? What is the age where that happens? Qual é a idade quando isso começa a acontecer? Come on. What's your guess? Chutem. 40? 30, 40. 30? 30? Who said that? Somebody that's 30. Go. You're in the wrong place. Alguém Go disse ahead. 30, não? 30? No. How old? 40. 40? 40? Ask James. Yeah, 40. Pergunta pro James. Ele já tem 40. James is still going up, right, James? Ainda está Yeah. crescendo, James. About I don't know. Let's say 50. 60, 50. Vamos dizer All right. 50. So I'm 64. Então eu já tenho 64 anos. I'm over the top. Eu já passei do cimo, Now here's the problem: mas o problema é o seguinte: as I'm going down, à medida que eu estou descendo, all the things I thought I would do, all the things I planned to do, tudo que eu tinha planejado fazer, the reality, a realidade, I'm not going to do it. eu não vou fazer isso. I am not going to Loma Linda and be a doctor. Eu não vou para Loma Linda aprender a ser médico lá. I'm not going to run a marathon. Eu não vou conseguir correr uma maratona. I'm not going to dance in the Bolshoi Ballet. Eu não vou dançar no balé de um certo lugar. I am over the hill. Eu já passei do cimo da colina. Now the danger for Seventh-day Adventists, Mas o perigo para os adventistas do sétimo dia, they think eles pensam because they are older que porque eles são mais velhos, that they're not able to minister for God. eles não são mais capazes de ministrar em favor de Deus. And that is absolutely ignorance. E isso é uma ignorância absoluta. My dear friends, Queridos what I amigos, want to study for 15 o minutes que eu quero estudar por 15 minutos is a biblical fact é um fato bíblico that your last years are your best de years. que os seus últimos anos são os seus melhores anos. I'll give you many reasons. Eu vou dar para vocês várias razões. Number one, Primeira, because when I was younger, porque quando eu era mais novo, strong, forte, black hair, cabelo preto, I could see, eu conseguia enxergar bem. I would quote the verse. Eu costumava citar o verso. 2 Corinthians 2 Coríntios 3, 3, verse 5. verso 5. My sufficiency is of God. Minha suficiência é de Deus. But Vem I de didn't Deus. believe it.
Mas eu não cria nisso. Now, I was self-sufficient. Eu era autossuficiente. I was strong. Eu era forte. I was active. Eu era ativo. Yeah, I quoted the verse, Eu citava o verso. but it was theoretical. Mas era meio teórico. It wasn't an experience. Não era a minha experiência. And now I'm weak, Mas agora eu sou older. fraco. Eu sou velho. and I say my sufficiency is of God. E eu digo, minha suficiência vem de Deus. I learned that by experience. Eu aprendi isso por meio de experiência. God wants you to understand. Deus quer que você entenda. Zechariah 4 verse 6. Zacarias 4, verso It's 6. not by might, Não pela not força, by power, nem por poder, not by youth, não por ser not by jovem, muscles. não é por músculo, It's by His Spirit. mas é por seu And espírito. the older you get, E o quanto mais velho você you fica, see your need more, você percebe mais a sua necessidade. and when you need more, E quando você precisa mais, He gives more. Ele dá mais. We don't see our need when we are young Nós não vemos nossa necessidade quando somos As- jovens, as we do when we're old. como fazemos quando Number somos two. velhos. Segundo ponto. 1 Samuel 16 verse 7. 1 Samuel 16, verso 7. Yeah, Samuel's going to choose the next king. Samuel vai escolher o próximo rei. He goes out to thank you, Jesse's house. Então ele vai para a casa de See, Jessé. that's the young mind. Essa aqui é a And mente yet the young jovem. mind. He needs to help the old mind. Goes out to Jesse's house, Ele vai para a casa do and he Jessé. looks at his sons, E ele olha para os filhos de and Jessé. he sees one named Eliab. E ele vê um deles, Eliabe. Ah, this is the one. Ele falou, This is the pronto, one. esse é o Why? rei. Por quê? Because he's tall. Porque ele é alto, He's handsome. ele é bonito. Come on, this is worldly thinking. Olha, isso aqui é o modo When mundano de pensar. people are young, Quando o povo é they jovem, look on the outside. eles veem o 1 exterior. Samuel 16 verse 7. 1 Samuel 16, verso 7. God just says, I don't see like you see. Deus diz, eu não vejo como vê o homem. You look on the outside. O homem vê o exterior. I look on the heart. Eu vejo o coração. Samuel missed it. Samuel não tinha percebido But isso. as we get older Mas à medida que você fica mais and we velho lose the outside, e você perde a parte externa, and then you get the lesson, right? aí você aprende essa lição. Yeah, look in the mirror. Olhe no espelho. I look in the mirror. Quando eu olho no espelho, I'm a different man. eu sou um homem diferente. I'm glad it's not the outside. Eu estou feliz que o que vale não é o exterior. I lost the outside. Eu já acabei com ele, com o My dear exterior. friends, it's the inside. Queridos amigos, é o interior que conta. That's number 2. Esse é o número 2. Number 3. Agora o número 3. Ecclesiastes chapter 9, Eclesiastes capítulo 9, verse 11. verso 11. I'm sorry, Ecclesiastes 9, Eclesiastes 9, verse 11. verso 11. The race is not to the swift, Não é do que correm, a corrida não é do que and the corre, battle is not to the strong. e a batalha não é do forte. Yeah. It's not what you can do. Não é o que você consegue fazer, It's what God can do. é o que Deus pode fazer. Do you believe that? Você crê nisso? Because Hebrews 11:6, Porque Hebreus 11, verso 6, without faith it's impossible to please God. diz que sem fé é impossível agradar a Now, Deus. the danger for us, this is the danger. O perigo para nós é o seguinte: Well, I think I'd like to get somebody with a Master's of Public Health degree. olha, eu acho que eu gostaria de ter alguém que Or- tenha um mestrado em or- saúde pública, Or a PhD, ou um PhD, or a master's degree. ou um mestrado. My dear friends, Queridos amigos, God can do anything Deus pode fazer o que Ele with quiser, anybody, com quem Ele quiser, anytime, no momento que Ele quiser, any place em qualquer lugar. that He wants to. You agree? Você concorda com isso? It's not you. Não é você. It never has been. E nunca foi. It never will be. E nunca vai ser. 2 Corinthians chapter 4 verse 7. 2 Coríntios 4, verso 7. We have this treasure in earthen vessels, Porque temos esse tesouro em vasos de barro, that the excellency of the power might be of God and not of man. para que a excelência do poder seja de Deus e não do homem. It's not you. Não é você. And no matter how much you know, E não importa quanto você saiba, it's conheça, never enough. nunca vai ser suficiente. And no matter how strong you are, E não importa quão forte você seja, it's never strong enough. nunca vai ser suficientemente How many, forte. how many angels fell in heaven? Quantos anjos caíram do céu? 1/3. Um terço. How many humans fell on the earth? Quantos seres humanos caíram no mundo? All of them. Todos. It's not enough.
Não é suficiente. And as I've gotten older, E à medida que eu tenho ficado mais velho, I pray more. eu oro mais. That's good, right? Isso é bom. Yeah, I pray more Eu oro mais. because I know Porque eu sei it's not me. que não é não é eu. Before the meetings, Antes das reuniões, even to stand up and say anything, até mesmo de me levantar e dizer alguma it coisa, is not in a human being. não é um ser humano. It's not in a man that walks to direct his steps. Não cabe ao homem que caminha direcionar seus passos. Jeremiah 10:29. Jeremias 10:29. You can't do it. A gente não consegue fazer But isso. we have a part. Mas temos uma parte a And fazer. an old man has an advantage. An old man has an advantage. O homem de idade tem uma vantagem. Proverbs 3 verse 5. Provérbios 3, verso 5. Trust in the Lord Confia no Senhor with all your heart. de todo o teu coração. As you get older, À medida que você fica mais velho, you fail over and over and over and over and over and failure and failure and failure. você fracassa vez após vez, após vez, após vez, e fracassa de novo, And you ought to learn something from your mistakes. e você precisa aprender algo dos seus erros. Isn't that true? Não é verdade? 1 Corinthians 13 verse 11. 1 Coríntios 13, verso 11. When I was a child, Quando eu era criança, I spake as a child. eu falava como criança. I understood as a child. Eu entendia como And I criança. thought as a E eu child. pensava como criança. But when I became a man, Mas quando eu me tornei um I homem, put away childish eu things. deixei de lado as coisas infantis. God's waiting for the Adventist church to grow up. Deus está esperando, aguardando para que a igreja adventista do sétimo dia cresça. Malachi 4 verse 2. Malaquias 4, The verso Son of 2. righteousness arises with healing in his Que, wings. o sol da justiça suba com salvação nas suas asas. Then we grow up like calves in the stall. E então nós vamos crescer como cabritos na estrebaria. Now, number 4. Yeah, thank you. No, whatever he said. Number 4. Número 4 agora. The world, O mundo. the questions. How much education? O mundo pergunta assim: What color is your skin? quanta educação você tem? What kind of house do you Qual a live cor da sua pele? in? What kind of car Que do you tipo drive? de casa você vive? Wrong questions. São perguntas erradas essas. There's one question. Tem uma pergunta que você tem que Are fazer. you born again? Você nasceu de novo? Are you born again? Você nasceu de novo? The qualification for our institution, A qualificação para poder entrar nas nossas instituições there's only one. só devia ser Born again. se nasceu de novo. That's all that we ask. É tudo que a gente precisa. How about here? I don't know. E aqui, como é que é? And last, Último ponto. I went to Wildwood. Eu fui a I Wildwood was 35 years old. quando eu tinha 35 anos de idade. I was still strong. Eu era forte, Had some black hair. tinha cabelo preto, Could run fast. corria muito bem, Could pick up heavy things. conseguia levantar coisas pesadas. And I went and began to. I never health ministry. Era um ministério de saúde. Health ministry is taking care of sick people. A ideia do Ministério de Saúde é cuidar de pessoas enfermas. It's agriculture too. Yeah, E agriculture. agricultura também. It's Ellen White writings. Yes. Escritos de Ellen White, sim. It's canvassing work. It's Tam- bakery work. Yes. Também a obra de comportagem e de fazer alimentos saudáveis. But our chapter, Isaiah 58, Mas o nosso capítulo, Isaías 58, 6, 7, and 8, versos 6, 7 e 8, and you put it with James 1:27. e você mescla isso com Tiago 1, 27, Primitive religion and undefiled is this. a religião pura e aceitável diante de Deus é essa. In Isaiah 58, Isaías 58. you feed the hungry, Alimentar os You clothe the famintos, vestir os nus, you visit the widow, visitar os órfãos e as viúvas. and then shall your health spring forth speedily. Então a tua saúde brotará rapidamente. Yeah, it's taking care of sick people. É cuidar das pessoas enfermas. Jesus did that. Jesus fez isso. There's one over there. Tem um ali, Matthew 9:22. Mateus 9, Issue 22. of blood 12 years. Tinha uma senhora que tinha um vazamento de sangue, Touched his garment. ela tocou a veste de Jesus. Matthew 9:22. E Mateus 9, 22, Thy faith has made thee whole. Jesus disse: a tua fé te salvou. John chapter 8 verse 10. João 8, verso 10. Where are those thine accusers? Onde estão os teus acusadores? Doth no man accuse thee? Ninguém te acusou? She said, Ela disse: No man, Lord. ninguém, Senhor. Verse 11, neither do I condemn thee. Verso 11: nem eu te condeno.
Go and sin no more. Vai e não peques mais. Mark chapter 5. Marcos capítulo The 5. demoniac. O endemoniado. Verse 3, verse 4. Versos 3 e 4. No man can bind him, no man can tame him. Ninguém podia prendê-lo e ninguém podia domá-lo. Jesus did. Mas Jesus fez. Jairus' his daughter A filha de Jairo, raised her up from the dead. ele a ressuscitou dos Acts mortos. chapter 3, verse 6. Atos, capítulo 3, verso 6. Peter and John. Pedro e João. Peter's talking. Pedro está falando. Silver and gold have I none, Não tenho prata nem ouro, but what I have I give unto you. mas o que tenho eu te dou. In the name of Jesus Christ of Nazareth. No nome de Jesus Cristo de What did Nazaré. he say? O que ele disse? Rise up and walk. Levanta-te e anda. Verse 7. Verso 7. Peter lifted him up. Pedro pegou pela mão e o levantou. That's our work. Essa é a nossa obra. So at 35 years old, I went to Wildwood Hospital. Então, com 35 anos de idade, Strong. eu fui pro Wildwood. And Eu era forte. had never taken care of a sick person in my life. Nunca tinha Never. cuidado de uma pessoa enferma em minha vida. Jamais. And I was ended up at the house of a man named W.D. Frazee. E eu acabei entrando na casa, ou ficando na casa de um homem chamado W.D. And when Frazee. Uriel and James talk about Madison and the pioneers, he was one of the E pioneers. quando o Uriel e o James falam sobre Madison e os pioneiros, W.D. Frazee era um dos pioneiros. That man was 87 years old Esse homem tinha 87 anos de when I idade. met him. Quando eu o conheci, I helped bury him at 90 years old. eu ajudei a enterrá-lo com 90 anos de idade. The last year, he couldn't move except that arm. No último ano de vida dele, ele não conseguia se mexer, exceto esse braço. So you ask him a question. Quando você perguntava algo para ele, Where's the best self-supporting institution? quando você perguntava onde é a melhor instituição de autossustento, W. ele falava L. W-I-L-D, e fazia as letras. That's how he talked. Era assim que ele falava. He couldn't talk. Ele não podia mais falar, He couldn't move. não conseguia se mexer. That was my first patient. Ele foi o meu primeiro paciente. I took that man to the bathroom Eu levava ele para o banheiro and gave him hydrotherapy e treatments. fazia tratamento hidroterápico com ele. And I learned to do massage on him. E eu aprendi a fazer massagem nele. That was my first patient. Ele foi o meu primeiro paciente. I have a question, E eu quero fazer uma pergunta agora. and I want you to answer. E eu gostaria que você respondesse. W.D. Frazee was my first patient. O W.D. Frazee era o meu primeiro paciente. Who was his last patient? Quem era o último paciente dele? When I went up, he lived on a hill. Ele morava numa colina. When I went up on the hill, Quando eu subi a colina, I was a crazy Seventh-day Adventist. quando eu subi aquela colina, eu era um adventista do sétimo dia maluco. I had just come out of the beer joint. You know beer joint? Bar. Eu tinha acabado de sair do bar, Been in jail. eu tinha estado na prisão. Crazy. Eu era maluco. I was baptized. Tinha sido batizado. Still crazy. Ainda era maluco. And I went up there, E eu subi ali and God used that man, e Deus usou aquele homem almost just about dead, que estava para morrer, to save my soul. para salvar minha alma. Dear friends, Queridos amigos, you are never too old to do God's work. você nunca é velho demais para fazer a obra de Deus. If you are breathing, Se você ainda estiver respirando, God has a work for you. Deus tem uma obra para você fazer. Now, I don't know what work that is. Eu não sei qual que é essa obra. Mark 13:34. Marcos 13, He 34. gave to every man his work. Ele deu a cada um a sua obra. But I'm older now. Mas agora eu sou mais velho. And I said, Lord, what would thou have me to do? E eu pergunto para ele, o que queres que eu faça? And this week, E nessa semana, it was to come to Brazil. a ordem era, venha para o Brasil. Praise the Lord. E eu disse, louvado seja Deus. I may die next week. E I may die next week. eu posso morrer semana que vem. But when I die, Mas quando eu morrer, I want my last breath. eu quero que minha última respiração, meu último fôlego, Lord, seja assim, what will thou have me to do? Senhor, o que queres que eu faça? So remember, Lembre-se, when you choose your workers, quando você escolher seus trabalhadores, don't look at age. não olhe para a idade deles, Look at the heart. olhe para o coração. I end with this. E eu quero terminar com isso. Proverbs 3, 5, and 6. Provérbios 3, 5 e 6. Trust in the Lord Confia no Senhor with all your heart, de todo o teu coração and lean not unto your own e understanding. não te estribes no teu próprio entendimento. Now verse 6. Verso 6. In all thy ways Em todos os teus caminhos acknowledge him, reconhece-o
and he shall direct your path. e Ele endireitará as tuas veredas. And as thy E days, como os teus dias, so shall thy strength be. assim será a tua força. One last question. Well, we stand. Why don't we stand? Vamos ficar de So pé? I'll stop. I'll talk all night if you don't stand. Se você não ficar de pé, eu vou falar até acabar a noite. Last question. Última pergunta. When Moses died, Quando Moisés morreu, who took over? What was his name? quem assumiu? Fala o nome dele. Joshua. Josué. Joshua took over. Josué assumiu. Now, before Antes wilderness wandering, deles passarem pelo deserto, Joshua was one of the spies. Josué era um dos espias. He went and spied out the land. Ele foi e espiou a terra. He came back and he said, Ele voltou e disse: "There's some giants out there, há alguns gigantes ali, but they will be bread for me. mas eles vão ser pão pra gente. I'm going to go get the giants." Eu vou ir pegar esses gigantes. 40 years later, 40 anos depois, Caleb came to Joshua Caleb veio para Josué and he said, "There's some giants out e there." ele disse: tem uns gigantes ali. Caleb's an old man. E o Caleb agora é um homem velho. There's Já. some giants out there. Tem alguns gigantes ali. What did Caleb say? O que Caleb disse? My breakfast, they're bread for me. Eles são meu de jejum, eles vão ser pão para mim. Doesn't Caleb know he's old? Será que o Caleb esqueceu que ele era velho? Oh, yes. He knows how to, 2 Corinthians 5, verse 7. Ele sabia que, 2 Coríntios 4, verso 7, I'm going to walk ou by 5, faith verso 7, eu vou andar pela fé and not by sight. e não pela vista. That's it. É isso. He learned a lesson. It's not him. Ele aprendeu a lição de que não dependia dele. And that's a lesson the church will have to learn E essa é a lição que a igreja vai precisar aprender before we finish the work. antes que nós possamos terminar a obra. All right, I'll pray. Vamos orar. Our Father in heaven, Pai Celestial, yeah, it's good to be old. é bom ser velho, It's good to be young. é bom ser novo, It's good to be a child of God. é bom ser um filho de Deus. But help us to understand. Mas ajuda-nos a entender. John 1, verse 12. João 1, verso 12. As many as received him, A todos que o receberam, he gave power to be the sons and daughters of God. deu-lhes o poder de serem feitos filhos e filhas de Deus. Help us to be sons and daughters of God tonight. Ajuda-nos a ser filhos e filhas de Deus. Ask this in Jesus' name. Eu peço em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen.